Olá pessoal, tudo bem? E aí galerinha do 7º ano, bora para mais uma aula, né? Hoje nós iremos falar sobre troca de calor, né? Bora ver o que é realmente troca de calor? Para falar assim sobre troca de calor, a gente fala sobre termologia, né? E a termologia, nós iremos estudar a temperatura, o calor e a sensação térmica. Eu gostaria agora que vocês observassem essa imagem. Nessa imagem daí, vem falando sobre a temperatura. O que é a temperatura na realidade? A temperatura, ela vai medir o grau de agitação das moléculas, né? Então, quando se fala assim de medir o grau de agitação das moléculas, as moléculas, quando elas estão no estado sólido, elas vão se encontrar, né, agrupadas, todas ali quietinhas, juntinhas, aquela união. Mas, quando se aumenta a temperatura, ela começa a se separar. Que nem o Covid agora, né? O Covid diz, né? Fica ali 1 metro de distância. Então, você já fica a 1 metro de distância. Então, é mais ou menos um exemplo que eu estou aqui utilizando para vocês que possam entender mais ou menos essa questão da agitação das moléculas. Então, se eu aumento a temperatura, as moléculas elas começam a se afastar. E se eu aumentar mais a temperatura, é aí que a agitação das moléculas ela vai ser bem maior. Ou seja, no estado sólido, elas vão se encontrar ali agrupadas. No estado líquido, elas começam a ficar separadas e no estado de gás, elas vão estar bastante separadas. Eu lembro assim de um caso, eu lembro do interior, onde eu tenho uma casa aqui e daqui a 1 quilômetro ou a 600 metros eu vou encontrar outra casa. Então, quando se aumenta a temperatura, as moléculas, no caso, elas vão estar ali, o quê? No gás, né? Elas vão estar em forma de gás e elas vão estar bastante agitadas. Então, se fala de temperatura, a gente fala sobre o grau de agitação dessas moléculas. E daí a gente vai falar sobre o calor. O que é realmente o calor? O calor, a gente vai ter 2 tipos. Eu tenho o calor que a gente chama de calor sensível e eu tenho o calor que é o calor latente. Podemos observar nessa imagem que eu quero que vocês observem que o calor sensível é o calor que ele muda de temperatura, tá certo? E o calor latente não. O calor latente vai ser aquele calor que vai mudar de fase. Quando eu digo assim, mudar de fase é eu ter uma substância ou um elemento, por exemplo, uma prata, um ouro, que quando se aumenta a temperatura, ele sai do estado sólido e ele vai para o estado líquido. No calor sensível, não. Apenas muda a temperatura. Vê só essa imagem. Eu tenho ali a água quente e a água fria. E eu tenho um recipiente. Eu estou colocando dentro desse recipiente tanto a água quente como a água fria. E qual é o resultado que eu vou ter? Uma água morna. Ou seja, calor sensível, ele muda a temperatura, mas o calor latente não. O calor latente, ele, na realidade, ele vai mudar de fase. E se falando assim de calor, na realidade, o calor, ela vai ser uma energia, né? Uma energia que vai estar em constante movimento. Quando eu falo assim de constante movimento, é porque ela vai sair de um corpo que está mais quente para um corpo que está menos quente. Sempre vai ser assim essa transferência. Se eu tenho aqui um corpo que está muito quente e do outro lado eu tenho um corpo que está menos quente, esse calor ele vai ser passado para o outro corpo até que a gente encontre ali um equilíbrio térmico. Se falando de calor, né, no calor a gente pode dividir ali o calor em condução, convecção e radiação. Então, bora ver uma imagem bem simples, onde a gente pode entender bem essa questão da condução, da convecção e da radiação, né?
Então eu tenho aí, nessa imagem, eu tenho uma pessoa que está com uma panela colocando, né, sobre o fogão, eu tenho fogo e ali você pode ver o número 1 que tem a condução, o número 2 que é a convecção e o número 3 que é a radiação. Para que aconteça a condução é necessário ter contato. Se você tem um contato, o calor ele vai passar, ele vai ser transferido, no caso ali para a sua mão. Mas no caso da convecção, ele é diferente. A convecção vai ser um calor, no caso que vai ser recebido, tá certo? Através da radiação, né? A radiação ela pode ser recebida através do gás ou ela pode ser recebida também através dos raios solares. Então, o que é que acontece? Essa radiação faz com que a água que se encontra no estado ali líquido, ela começa a se agitar, porque a temperatura ela vai aumentando e as moléculas elas vão se agitando, até mudarem de fase, saírem do estado líquido para o estado gasoso. Vamos falar mais um pouco sobre o calor. Veja só essa imagem. Essa imagem daí, ela mostra um planeta que está praticamente derretendo. Por que nosso planeta ele está derretendo? Ele está derretendo por causa do efeito estufa. A gente tem o efeito estufa, ele que é um efeito estufa natural, ou seja, nós recebemos o calor do Sol, só que a partir do momento que as fábricas elas estão emitindo ali o gás carbônico, né? Como você pode ver nessa imagem aí que eu tenho um planeta que ele está ali tossindo, né? Cough, 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 tossindo justamente por causa daquele gás ali. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um aquecimento global. E se acontece um aquecimento global, o que é que pode ter de consequência? A consequência que se tem é o aumento da temperatura média da Terra. E aí nós iremos ter consequências. Consequências de que tipo? Né? Consequências de um tipo de alteração do clima, extinção de espécies. Né? Pronto. Eu queria que vocês observassem essa imagem. Né? Nessa imagem daí a gente vê que a alteração do clima, né, ela se dá por causa do aumento da temperatura média da Terra. E daí o que é que vai acontecer? As calotas polares, elas irão derreter. Quando elas derretem, é lógico que em outros locais a temperatura média vai ficar quente, né? E vai ter aí, como é que eu posso explicar bem para vocês, que vocês entendam bem, a extinção de algumas espécies. Então a gente tem aí o Melomes rubícula, que na realidade é um mamífero, e esse mamífero ele já entrou em extinção, justamente por causa da alteração do nosso clima, justamente por causa do aumento da temperatura global. Se aumenta a temperatura média da Terra, além de ter a extinção de espécies, corre o risco também de extinção de outras espécies. Então observe só essa imagem, né, que está aí para vocês verem. Coloquei de novo ali as calotas polares derretendo, a alteração do clima e tem o risco da extinção da espécie. Observe que eu coloquei a imagem de uma abelha. O que é uma abelha? A abelha, na realidade, é um agente polinizador. Então, em temperaturas maiores, né, elas começam a procurar outros locais, né? E quando elas procuram outros locais, elas acabam, de certa forma, algumas espécies entrando em extinção. Então, se não tiver agentes polinizadores, a gente não vai ter o que a gente chama da nossa cadeia alimentar, os produtores, né? Porque para se ter os produtores, é necessário que ocorra a polinização para que algumas plantas possam produzir alguns frutos, que são de, assim, suma importância para a nossa vida. Outra coisa que eu gostaria também que vocês observassem,
nessa próxima imagem, por causa do calor que é causado pelo efeito estufa, tanto o natural e também pelos poluentes que nós, seres humanos, estamos produzindo, né? É a alteração do clima, que é o clima extremo. E esse clima extremo, ele vai provocar fenômenos, né? Que aí eu coloquei um exemplo, que é o fenômeno de um furacão, né? Um furacão, no caso, ele justamente é causado por causa da temperatura média global da Terra, que aumentou. Então, esse furacão, ele deixa consequência. Vejam só essa consequência nessa próxima imagem. A consequência de um furacão, né? Primeiro, lógico, né, que ali o homem ele quer essa questão de produzir em grande escala, se esquece da questão que o planeta ele vai produzindo muitos poluentes, esses poluentes aumentam o efeito estufa, aumentam a temperatura média da Terra e é lógico que vai ter também os fenômenos climáticos. E dentro desses fenômenos climáticos existem as consequências. Então veja nessa imagem as consequências de um furacão, né? A cidade completamente destruída, carros que estão destroçados, vidas que se perderam, casas que são destruídas e que para que haja uma reconstrução, né, a economia daquele país, se o país ele for desenvolvido, vai ser, a reconstrução ela pode ser rápida. Mas se o país ele não for desenvolvido, for um país de terceiro mundo, vai ser bem demorado e essas consequências elas vão gerar anos para que aquela cidade ou para aquele estado ou aquela região que sofreu por causa daquele furacão seja completamente reconstruído. Bom, pessoal, já que a gente está falando sobre termologia, eu falei para vocês sobre a questão da temperatura, eu falei sobre a questão do calor. Agora vamos falar sobre a sensação térmica. A sensação térmica é aquela que a gente sente através da nossa pele. É aquela sensação de repente você está no local, tá frio, tá muito quente, tá mais ou menos. Então essa sensação térmica a gente vai sentir de acordo, né, com as estações do ano. Tá? Então eu gostaria que vocês observassem essa imagem, que nessa imagem daí mostra o nosso planeta envolvido pela nossa atmosfera, né? Envolvido por nuvens, né? E quando fala de sensação térmica, a gente vem aí a questão da previsão do tempo, né? Por exemplo, aquele tempo dali vai ter uns ventos que vão correr a determinados quilômetros. Vai ter pancadas de chuva, eu vou ter dias ensolarados. Tudo isso daí vai corresponder justamente à questão das fases do ano. Então, quando se fala de fases do ano, a gente está falando de quem? Das estações do ano, que é o quê? Verão, outono, primavera e inverno, para a gente poder sentir essa questão da sensação térmica. Então, observa só essa imagem. Nessa imagem daí, eu coloquei, né, assim, relembrei um pouco a questão do sexto ano, quando a gente lembra ali a questão das estações do ano, que é o verão, o outono, a primavera e o inverno. Só que, como nós estamos no estado de Pernambuco, né, a sensação térmica que a gente tem vai ser aquela sensação térmica. Ou está o dia muito quente, ou se não, o dia vai estar o quê? Aquele dia que vai ter várias pancadas de chuva. Vai chover, 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 e você vai sentir um pouco de frio. Mas você não vai ver neve, né? Onde a gente está, a gente não vê neve. Você pode ter neve lá no finalzinho do país, lá no sul. Mas no nosso estado, não. No nosso estado, a sensação térmica a gente vai sentir através do nosso corpo. Então, durante o verão, né, que a temperatura ela é elevada, o que é que acontece? O nosso corpo ele vai passar por uma desidratação, porque a gente vai perder líquido, então é necessário que você tome muita água. E durante
O inverno você vai se proteger, né? Você vai se proteger com sombrinhas, com casacos, com agasalhos. Isso é o nosso país, né? É a questão dessa sensação térmica, que é justamente essa troca de calor. E essa troca de calor a gente vai sentir através da nossa pele, através do nosso toque, que a gente chama isso ali no calor da condução térmica. Ou seja, é necessário você tocar, é necessário você sentir para que você possa saber se está quente ou se está frio. Mas isso não quer dizer que você vai ter ali uma escala termométrica correta. Você apenas tem a sensação que se está frio ou que se está quente, e isso daí de acordo com as estações do ano. Falando aí sobre ainda sobre termologia, bora agora falar sobre a questão da troca de calor. Eu quis levar para vocês um pouco sobre o nosso cotidiano, né? E o nosso cotidiano, né, a gente lembra muito sobre salão de beleza. E falando sobre salão de beleza, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Nessa imagem daí, a gente tem o raio-x de um fio. Por que eu estou trazendo o raio-x de um fio de cabelo, né? Para você ver que em um fio de cabelo a gente tem cutícula, que vai ser a superfície de proteção do fio. A gente tem o córtex, que é a proteção predominante na formação do fio. E a gente tem a medula, que pode estar relacionada ao crescimento do fio, né? Para a gente ver essas evidências da troca de calor. Eu mostrei para vocês, né, uma imagem falando sobre o salão de beleza e trouxe aqui alguns utensílios, né, que a gente utiliza em casa sem ter que ir para o salão de beleza. Por exemplo, em dias que estão muito frio, né, você toma aquele banho, você está com o cabelo molhado, não vá dormir com o seu cabelo molhado. Seque o seu cabelo, né? Então, tenho aqui o secador de cabelo que ele serve para essa finalidade. Ele vai secar o seu cabelo. Veja só, o secador de cabelo, ele serve tanto para secar o cabelo, agora lógico que através de algumas técnicas, ele também serve para fechar as cutículas. Lembram quando eu mostrei para vocês o raio-x do fio do cabelo? Fechar as cutículas é como se fizesse uma selagem, né? Eu tenho ali a cutícula ela vai ficar fechadinha, tá certo? E o cabelo ele vai ficar selado, ele vai ficar com aquela aparência de mais liso, como se você tivesse passado uma chapinha. Mas na realidade existe uma técnica para você fazer isso. E essa técnica você só aprende fazendo um curso de salão de beleza. Bom, pessoal, e agora eu tenho outro material. De repente, você não quer que o seu cabelo ele esteja, tipo assim, espichado. Você apenas quer que feche as cutículas. Tem essa escova aqui, que é uma escova térmica, tá certo? Que ela simplesmente vai esquentar e quando você estiver ali, ó, penteando o seu cabelo, o calor que tem aqui vai fazer com que as cutículas elas se fechem e você, de certa forma, pode até dar um molde no seu cabelo, que você pode utilizar dentro de casa, sem, como é que eu posso dizer para vocês, sem um profissional do salão de beleza. Com a chapinha é necessário você utilizar ali um profissional, porque ele vai ter todo o cuidado com o seu couro cabeludo. Já essa escova aqui não, você simplesmente vai pentear o seu cabelo, ela vai esquentar uma certa temperatura e vai fazer também o fechamento da cutícula ou o selamento. Quando eu falo assim de selamento, eu quero que vocês imaginem, na verdade, como a gente estivesse numa serralharia e ali eu tenho um ferro onde o rapaz que trabalha na serralharia, ele vai soldar, ele vai juntar, tá certo? Por causa da temperatura. Então, as cutículas elas são fechadas justamente dessa forma daí, por causa da temperatura. Por isso que elas se juntam. Eu falei para vocês sobre a troca de calor, né, que acontece assim no salão de beleza. É lógico que também
a troca de calor se acontece dentro da nossa própria casa, não é? Utilizando alguns eletrodomésticos. Por exemplo, um forno, não é? Quando eu digo assim, um forno elétrico, não é um micro-ondas. O micro-ondas a gente tem, é completamente de um forno, viu? O forno, ele é aquecido. O micro-ondas não. O micro-ondas a gente já tem umas ondas que vai fazer com que aquela substância ou aquela comida que a gente coloque, ela fique quente. Então eu gostaria que vocês observassem essa imagem, onde eu tenho um forno elétrico, onde eu tenho um micro-ondas e onde eu tenho aquelas famosas fritadeiras sem óleos, que são maravilhosas, né? Essas fritadeiras sem óleos, elas trabalham com calor por convecção. O calor, ele vai estar ali, ó, girando por convecção e acaba fritando ou carnes, ou batatinha, ou esquentando mesmo pão, deixando de outra forma, ou fazendo torrada, isso dentro de uma fritadeira sem óleo. No micro-ondas você pode o quê? Descongelar carnes, você pode descongelar, no caso, o frango, outras coisas também, líquidos. E em um forno elétrico você pode colocar uma lasanha, um frango para você poder assar e outras coisas. São utensílios que vai acontecer essa troca de calor através da energia. Isso dentro da cozinha, nessa imagem que vocês estão vendo. Mas dentro da nossa casa existe o banheiro, né? E agora que está chegando o inverno, a gente gosta daquele chuveiro elétrico. Então bora ver essa próxima imagem? Nessa próxima imagem aí, a gente vê um chuveiro elétrico, né, onde está acontecendo ali a troca de calor, tá certo? E a gente vê também um secador de mãos, né? Seria muito bom, eu gostaria muito que na minha casa tivesse esse secador de mãos. Geralmente a gente encontra esse secador de mão em banheiros de shoppings, né? E algumas casas assim que têm um nível mais elevado financeiramente. Mas o chuveiro elétrico, ele é de suma importância assim nesses dias e principalmente em algumas fases do ano que está muito frio. E falando mais sobre a troca de calor, né, eu vou falar agora sobre os cômodos, né? Num cômodo, a troca de calor ela também pode ser sobre o aquecedor. Aqui no estado de Pernambuco, a gente não precisa de aquecedor. Geralmente, ou se faz assim um frio, mas não na maior parte a gente tem mais calor. Então, do que adianta eu colocar um aquecedor aqui no estado de Pernambuco? Mas se eu for para o sul, onde o clima lá ele é temperado e as fases dos anos, no caso as estações, elas realmente acontecem, o inverno, a temperatura, ela desce, a diminuição, ela é realmente grande. Então, essas casas, elas necessitam desses aquecedores. Então, eu tenho aí, nessa imagem, que eu gostaria que vocês agora vissem, né, esses tipos de aquecedores. Eu tenho um aquecedor que é um aquecedor que ele é portátil e tem um aquecedor que ele é fixo. Lembre-se que, né, o aquecedor ele é colocado embaixo. Por quê? A tendência é do calor, tá certo? O calor, ele sobe, né? Ele vai subindo. E o que é mais frio, ele vai descendo. Ou seja, aqui a gente utiliza mais o ar-condicionado, né? Então, quando aquele gás que é utilizado do ar-condicionado, o gás, como ele é mais frio, a tendência dele, no caso, ele é descer, tá certo? Mas a tendência do calor não, a tendência do calor é ser elevada para cima de acordo com a sua densidade. Bom, pessoal, eu estou aqui falando tanto sobre troca de calor, falei sobre vários eletrodomésticos, né, que a gente tem dentro da nossa casa e que utiliza muita energia, né? Essas energias, no caso, elas vêm das hidrelétricas, né? Essa formação dessa energia, de certa forma, causa danos ao nosso meio ambiente.
e tipo, podemos ter outras formas, né, de adquirir esse tipo de energia de uma forma mais sustentável, né, que é o que algumas casas de algumas regiões, no caso em regiões temperadas, elas fazem. Então, eu gostaria que vocês observassem agora essa próxima imagem. Veja só, nessa próxima imagem a gente tem um aquecedor solar. Nesse aquecedor solar a gente tem placas, né? Essas placas, elas vão absorver a radiação solar. Quando elas absorvem essa radiação solar, ela transforma isso em calor. E esse calor daí, ele vai ser bombardeado para a água, né? Ou seja, em vez de você gastar energia com chuveiro elétrico, você está praticamente gastando energia solar, né? Que está sendo transformada, que ela pode ser transformada em energia térmica e também em energia elétrica, que é uma solução, né, para que o nosso planeta ele seja mais sustentável. Continuando falando sobre troca de calor. Bora falar de carro, né? Assim, falando sobre carro, eu queria assim falar sobre uma experiência que eu tive por não entender muito de carro, né? No carro, quando você está dirigindo, existe um sensor, né? Eu gostaria que vocês observassem essa imagem, né? Nessa imagem, na primeira imagem, eu tenho ali aquele sensor que é o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, ele está dizendo a temperatura que está dentro do seu carro. A gente pode até fazer um exercício. Eu gostaria que vocês pegassem as duas mãos de vocês e começassem, sob atrito, assim, a mexer, né? Tipo, e atritar bastante a sua mão. Você vai perceber que as suas palmas, elas vão começar a ficar quente. Então, o motor de um carro, ele segue uma engrenagem. Eles vão estar ali, ó, dentro de sua mecânica, né? Dentro da sua engrenagem, né? Passando por alguns atritos. E aí existe um resfriamento, né? Esse resfriamento ele é feito ali pela bomba d'água, né? E essa bomba d'água ela tem que estar funcionando para o sistema de arrefecimento do carro, né? E você observa isso através do sensor de temperatura que está no sensor, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Ali na direção do seu carro, você vai ver que vai ter um painel que tem um sensor de temperatura. Então, se aquele sensor, ele está mostrando, né, nesse daí que eu coloquei, nessa imagem, ele tem lá 80 graus Celsius, 100 graus Celsius, e tem ali aquele pontinho vermelho. Se esse sensor chegar naquele pontinho vermelho, olha que você vai ter um problema tão sério. Sabe por quê? O teu carro ele está tão quente, mas tão quente, que o teu motor ele pode se fundir e você pode perder o motor do seu carro e até outras peças. Então, se você observar que a temperatura pelo painel ela está aumentando, está chegando perto do vermelho, você para o seu carro. Aí você diz, secou a água. Aí, de repente, você abre ali o capuz do carro. Quando você abre o capuz do carro, você vai direto na bomba d'água, né? Que já aconteceram muitos acidentes assim, principalmente com pessoas que não entendem muito bem de mecânica. Eu mesmo não entendo muito bem de mecânica. Eu mesmo seria uma dessas pessoas que iria sofrer um desses acidentes, de chegar ali na bomba d'água e rodar na mesma hora para colocar água. Só que como a água secou, ali tem tanto vapor, se eu for justamente abrir a bomba d'água, vai ter como se fosse um geyser, um vapor tão forte que pode queimar o meu rosto e queimar o meu corpo todo. Então eu tenho que parar o meu carro, esperar um tempo que ele resfrie e chamar, na realidade, um técnico ou um mecânico que possa vir ver qual é o defeito que ocasionou
né? O meu carro, de repente, foi a questão da bomba que não está funcionando, ou uma mangueira, ou alguma outra coisa que não está fazendo com que o meu carro ele tenha um bom funcionamento e que sua temperatura ele aumente muito. Então, quando acontece isso, existe essa troca de calor, como eu estava dizendo para vocês. O calor ele é uma energia que está o quê? Em transferência. Ele vai passar do corpo mais quente para um corpo menos quente. Então, se o teu motor está bastante quente, então ele vai passando essa energia para as outras partes que vão estar ali dentro do teu motor. Então, o que é que vai acontecer? Um aquecimento, e esse aquecimento pode fundir, ou seja, essas peças que são de metal. Quando eu falo fundir, é justamente derreter, porque as substâncias e determinados elementos, quando chegam a determinadas temperaturas, elas passam do estado sólido e vão para o estado líquido. Então, é necessário ter muito cuidado. E já que a gente viu esse assunto sobre termologia, nada melhor do que a gente fazer uma revisão. E fazendo a revisão é responder questões. Eu adoro responder questões, porque respondendo questões a gente interpreta, a gente fixa melhor o nosso conhecimento. Então, observe aí a primeira imagem da nossa primeira questão, falando sobre a troca de calor. Ele fala o seguinte, nessa primeira questão: selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Primeira, o calor do Sol chega até nós por... Aí tem um traço. Ele vai chegar através de quê? Né? Segunda afirmação, né? Ou segunda alternativa. Uma moeda bem polida fica... Aí tem um traço, onde você tem que colocar a resposta. Aí continua. Quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Na terceira afirmação, ela fala o seguinte: numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação de calor se dá para outra extremidade por... Aí tem de novo um traço para você preencher. E daí vem as alternativas. Eu tenho a alternativa A, B, C, D, E. Por exemplo, eu tenho ali a alternativa A. Então, na alternativa A tem radiação menos e convecção. Aí, então, eu vou lá na primeira afirmação, tem o calor do Sol chega até nós por... Eu vou colocar radiação. Será que é radiação? Ou será que é convecção? Ou será que é condução? Qual seria a resposta correta? Então, pensou bem? Bora ver aí qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra C, né? Então, vamos ver por quê. O calor do Sol, né? Quando se fala do Sol, o calor do Sol ele é radiação, ou seja, os raios infravermelhos. O calor do Sol a gente recebe por radiação, ok? Então, o calor do Sol ele vai chegar até nós por esse meio, por radiação. Na segunda afirmação, ele fala o seguinte: uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Bom, quando fala assim de tinta preta, eu quero falar para vocês o seguinte, que as cores que são mais escuras, elas absorvem mais o calor. E as cores que são mais claras, elas vão repelir esse calor. Então, se a moeda ela está polida, né? Então ela vai, de certa forma, absorver menos calor do que aquela moeda que foi pintada de tinta preta. Na terceira afirmação, vem dizendo: numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por. Então veja só, ele está falando de uma propagação de calor que vai para outra extremidade. Então imagine que eles estão o quê? Eu tenho aqui que eles vão estar juntos.
Se eles estão juntos, é condução. Vai ter o toque, ou seja, de uma barra metálica para outra barra metálica. Então, se elas estão juntas, o calor que está mais quente, é lógico que ele vai passar para outra barra metálica, porque o calor é a energia que está em constante movimento. Ele vai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ver mais uma questão? Eu queria resolver um exercício com vocês, né, através de uma música. Uma música que foi composta por Caetano Veloso em 1979, mas ela foi gravada em 1980, que foi o ano que eu nasci, por uma cantora que eu sou fã de carteirinha, que é Baby Consuelo, que hoje é conhecido como Baby do Brasil, que é a música Menino do Rio, que eu gostaria que vocês observassem essa imagem e escutassem essa bela canção. E aí, pessoal, gostaram da música? Eu particularmente sempre escuto, mesmo sendo do ano que eu nasci. Parece que para mim é sempre atual. Adoro essa música Menino do Rio, né? Que ele fala sobre o rio, o calor que provoca arrepio, fala sobre justamente essa questão de sensação térmica. Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem para que a gente pudesse resolver essa questão. A música acima, ela é de autoria de Caetano Veloso e é interpretada por Baby Consuelo, que foi composta em 1979. Logo na primeira frase, existe um contraste entre as palavras calor e arrepio. Observa só. Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Acho que eu não vou ficar aqui cantando para vocês, mas eu quero que vocês observem bem. Calor e arrepio, que é um efeito de eriçamento dos pelos do corpo. Quando se fala de eriçamento dos pelos do corpo, é quando você começa a se arrepiar, por causa de uma sensação de frio. De repente você está no lugar e aquela sensação de frio vai fazer você ficar todo arrepiado. Então eu quero agora que você marque a alternativa que é correta. Presta bem atenção. A alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. Então, na alternativa A, você vai dizer se é correta ou se é falsa, vem dizendo o seguinte, né? Nessa imagem que vocês podem ver. O calor é uma energia térmica em trânsito e é apenas transmitido por meios materiais. Letra B. A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente, por meio do processo de convecção térmica. Letra C. O calor é uma energia térmica em trânsito motivada pela igualdade de temperatura, que se transfere por meio de 3 processos: condução, convecção e irradiação térmica. Letra D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. Letra E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como o calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio de um processo de condução térmica. E aí, pessoal, qual será a alternativa correta? Qual será as alternativas que são falsas? Conseguiram pensar? Pensaram? Bora lá para a resposta? A resposta certa é a letra E. O calor que provoca arrepio, ele pode ser entendido como um calor perdido pelo corpo por uma pessoa por meio de um processo de condução térmica. Por quê? Se o calor está causando arrepio, você está sentindo uma sensação térmica. Lembra que eu disse para vocês que o calor ele é uma energia que está em movimento, que ele sai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, se o teu corpo ele está numa temperatura de 36 graus
E ali, de repente, você está numa estação do ano que é o inverno e a temperatura é de 20 graus, o que é que vai acontecer? O seu corpo vai ceder calor, né? E por ceder calor, vai acontecer a condução térmica. Na letra A, quando se fala o calor é energia térmica em trânsito e é apenas transmitido por meios de materiais. Não, ele é sim uma energia que está em trânsito, mas ele vai ser transmitido através de condução, convecção e radiação térmica. Na letra B, vem dizendo assim: a sensação do frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente, por meio do processo de convecção térmica. A convecção térmica ela vai acontecer através, no caso, de uma agitação de moléculas e é necessário ter, de repente, uma panela, certo? Uma panela de pressão e ali está girando, que não tem nada a ver com a questão da sensação do frio. Na letra C, vem falando, o calor é uma energia térmica em trânsito. Beleza. Motivada pela igualdade de temperatura, que se transfere por meio de 3 processos: condução, convecção e irradiação térmica. Quando eu falo motivada pela igualdade de temperatura, não existe igualdade de temperatura, não. Cada um vai ter uma temperatura. Eu tenho a minha temperatura, você tem a sua temperatura. Esse ambiente que eu estou gravando tem uma temperatura. Lá fora vai ter outra temperatura. Então, essa questão ela é incorreta. Na letra D, vem dizendo, o único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. Não, não é isso. Está incorreto. Continuando nossa revisão sobre termologia, sobre troca de calor, eu trouxe uma questão que eu acho que, assim, vocês vão ficar sentindo aquela saudade. Por que aquela saudade, né? Porque quando se fala de churrasco, é reunir a família. E, infelizmente, a gente não está podendo fazer isso. Preparar um bom churrasco é uma arte. E em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra um corte lateral, uma caixa de isopor que é revestida de alumínio com as carnes no seu interior. Então, nessa imagem aí que você pode ver, né, eu tenho a caixa de isopor. Dentro da caixa de isopor existe o papel alumínio e dentro do papel alumínio está aquela carne, porque foram usadas ali, fritaram muita carne ali no churrasco e sobrou para se comer no jantar. E a pergunta é, né, considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Então a frase diz o seguinte: a caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O isopor tenta, aí vem um traço, né? Ele vai tentar o quê? Na letra E vem dizendo impedir, facilitar, impedir, facilitar, aí tem a troca de calor com o meio por convecção, condução ou convecção, e depois diz, e o alumínio tenta impedir por irradiação do calor, ou por convecção, ou irradiação de calor, ou condução. E aí, minha gente, qual seria a alternativa correta? Presta bem atenção, leia com cuidado, interprete, que é muito bom quando a gente tem interesse, lê direitinho e sabe o que cada palavra está dizendo. Bora ver qual é a resposta? Olha aí na próxima imagem. A resposta é a letra C, né? Quando diz,
a caixa de isopor funciona como recipiente adiabático, o isopor tenta impedir. Aí diz, a troca de calor com o meio por condução, né? Quando ele diz assim por condução, é a questão de encostar, né? Tudo que encosta, que toca, ou seja, a condução vai acontecer de um meio mais quente para um meio menos quente. E o alumínio, ele vai tentar impedir, né, que esse calor ele passe por irradiação do calor. Né? Na letra A vem dizendo impedir, beleza. Mas quando vem falando convecção, toda vez que vem falando de convecção, a gente lembra, né, das moléculas, né, da agitação de partículas que estão ali naquela forma circular, ok? Aí daí já está errado. Irradiação do calor está certo. Na letra B, vem dizendo facilitar, quer dizer que se eu coloco na caixa de isopor, eu vou estar facilitando que aconteça a troca de calor? Não, está errado. Na letra D também vem falando facilitar, e aí está errado. Bom, gente, hoje a gente viu um pouco de termologia, que fala sobre troca de calor. Na termologia a gente viu a questão da temperatura, a gente viu a questão do calor e vimos a questão da sensação térmica. Eu gostaria que vocês vissem agora a próxima imagem, né, que mostra aí o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde mostra os links que você pode acessar todas as nossas aulas e exercícios. Fica aqui um abraço e até a próxima vez.